Olá, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio do PJCast, um protótipo de podcast que aborda temas ligados a desenvolvimento de competências. Eu sou o Gustavo Cisneiros e nos próximos meses iremos falar bastante sobre a gestão de projetos e suas etapas, sempre trazendo um convidado especial. O tema de hoje é qual a importância de um bom diagnóstico para o projeto bem-sucedido. E para trocar uma ideia com a gente, convidamos o ex-lead de PJ, Nordes. E seja bem-vindo, Nordes. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Nordes, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a definição de diagnóstico na gestão de projetos. Bom, vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho de definição, aí não tem como escapar, né, da coisa da definição. E aí eu pedi ajuda para o nosso filósofo contemporâneo, ChatGPT, para me ajudar a dar um pouquinho de definição. Bom, na gestão de projetos, o diagnóstico é uma avaliação crítica e detalhada do projeto, que tem como objetivo identificar e analisar os problemas, falhas e desafios que estão afetando o andamento do projeto. O diagnóstico permite que a equipe de gestão de projetos avalie a situação atual do projeto e tome decisões informadas sobre as ações corretivas necessárias para superar os obstáculos e alcançar os objetivos do projeto. O diagnóstico ele pode incluir a análise de várias áreas do projeto, como escopo, cronograma, orçamento, riscos, qualidade, entre outras. E aí eu paro de falar de definição, agora vamos falar do mundo real, né? O diagnóstico, ele é um momento em que a gente se debruça sobre um problema e procuramos entender as partes mais relevantes dele. Isso que eu estou falando é muito importante, porque existem casos em que não faz sentido a gente conhecer tudo. Vou dar um exemplo de M7, que foi um diagnóstico que eu fiz um tempo atrás. Nós temos muitas auto-replies. Tem squads que tem aí 50 auto-replies. E elas são avaliadas pelos clientes e essas notas compõem a métrica de M7. Supondo que nós precisamos aumentar o resultado dessa métrica em alguns pontos percentuais, inicialmente a gente faz uma análise quantitativa para identificar quais são as reasons que vale a pena uma análise mais elaborada ou uma análise qualitativa. Nesse momento, a gente olha para as mais volumosas e com maior potencial de melhoria. Uma auto-reply com volume baixo e que dá uma má notícia para o cliente, por exemplo, talvez não seja mais interessante para a gente trabalhar. Por outro lado, uma auto-reply com alto volume e que a nota, em tese, deveria ser maior, pode ser uma boa candidata a gente fazer uma análise mais aprofundada. Assim, a gente otimiza tempo e consegue resultados mais rápidos na nossa análise. Normes, bom você trazer exemplos que ajudam a gente a entender melhor. Agora, entrando especificamente no tema do episódio, qual a importância de um bom diagnóstico para um projeto bem-sucedido? Boa, vamos lá. Um diagnóstico em um projeto, ele é muito parecido a um diagnóstico de um médico. Se ele não for bem feito, o remédio pode não funcionar ou ainda piorar a situação do paciente. A gente precisa ter certeza do diagnóstico antes de ir para a próxima etapa e começar a implementar ações aí. Um bom diagnóstico, ele pressupõe um bom plano de ação. Quando respondemos todos os porquês de uma análise, a solução acaba aparecendo de forma óbvia e quase que espontaneamente. Vou te dar um exemplo. Um problema de H7 que está baixo. Aí você faz a pergunta, mas por que ele está baixo? Bom, porque a fila X começou a performar mal desde o mês passado. Bom, mas por quê? Veja que até aqui a gente não sabe o real motivo. A gente só sabe que a fila X começou a performar mal desde o mês passado. Se eu já implementar plano de ação, eu vou errar com certeza. Bom, vou continuar com por quê? Por que começou a performar mal desde o mês passado? Porque o processo mudou e os agentes não têm essa informação. Por que os agentes não têm essa informação? E aí vem a resposta, porque a gente não treinou. Então, a ação para resolver o problema parece óbvia a partir de agora, não? Mas se a gente parou de perguntar os porquês antes de saber que faltou treinamento, qualquer ação que não seja treinar as pessoas, provavelmente não vai resolver a questão. Eu percebi que a gente tem você falou sobre os porquês, e aí, para encerrar, eu queria perguntar para você, você teria alguma dica para que a gente consiga ser mais assertivo no diagnóstico da gestão de projetos? Acredito que os porquês são essenciais, não é isso? Os porquês são essenciais.
Eu acho que a dica é, primeiro, planejar bem como fazer o diagnóstico. Poxa, mas eu estou fazendo diagnóstico, eu tenho que planejar? Bom, sim, porque dependendo da quantidade de variáveis e complexidade que você tiver no processo, você pode se perder nessa etapa. Você pode começar a fazer uma análise aqui, que leva para outra análise ali, e quando você vai ver, já foram 3 semanas aí no diagnóstico e você sabe partes de um todo. Então, é muito importante você se planejar e pensar antes como que você quer fazer o seu diagnóstico, por quais caminhos você quer andar, né? Eu gosto muito de montar um mapa mental no Miro para me ajudar nesse processo de planejamento. Então, eu evito aí de me perder. É lógico que no meio do processo você pode descobrir caminhos novos, mas você evita de passar por um monte de informação que vai te tirar do caminho. E aí, obviamente, né, quando você começar a ter informação, é ir fazendo esses porquês, né, perguntando por quê, até você entender a causa raiz fundamental do problema, que vai te levar para a solução automaticamente. Se a causa raiz que você levantou não te dá uma solução óbvia, ela ainda não é a causa raiz. Norvis, maravilha. Eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez por você ter topado participar aqui do nosso podcast. Legal, cara. Estamos às ordens aí. Foi um prazerzão estar aqui com você e com vocês aí que estão escutando a gente. Muito obrigado. Obrigado a todos e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.